Mais uma pergunta que veio pelo Seara de Luz é de Luciane Souza. Ela diz o seguinte: os Estados Unidos sempre financiaram, provocaram várias guerras no mundo, visando lucros, principalmente incitando guerras para vender armamentos pesados. Inclusive essa entre Ucrânia e Rússia. Porque a espiritualidade permite que uma nação como essa consiga se manter tanto tempo no auge? O que está por trás disso tudo? Eles têm privilégios espirituais, por isso não há karma naquele país? Os Estados Unidos realmente têm provocado uma série de problemas no nosso século XX, século XXI. Mas ele não é um império tão longo assim. O Império Americano começa de verdade no pós-guerra, em 1945. Então, de 1945 para agora, a gente não tem nem 100 anos. E não é um império tão longo. E as sociedades, elas se movem de maneira muito lenta. Quanto tempo a Inglaterra tomou conta do mundo? Quanto tempo a Espanha dominou os mares? Quanto tempo a França dominou parte da Europa? Quanto tempo a Prússia comandou a Europa Oriental? Quanto tempo a China dominou a Ásia? Então, o Império Americano é um império até recente, nem tem 100 anos. Mas vamos para o cerne da sua pergunta. Sobre essa questão do império, é muito importante a gente observar que os espíritos não interferem nas nossas decisões, porque nós somos espíritos em processo de aprendizado. Eles orientam, ensinam, esclarecem, apontam, promovem a nossa visão sobre as coisas, mas eles não mudam os nossos atos. Porque a gente precisa aprender, a gente precisa experimentar. E se os espíritos chegassem, não, estava... Não é assim. Professor não toma prova de aluno para resolver. O professor dá a aula e diz, agora faça a prova. E não consulte coleguinha. Por quê? Porque é assim que funciona. Durante a história do Brasil, se a gente for ler o livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, os espíritos planejam para cá e acontece para lá. Planeja para cá, para lá. É o tempo todo, o planejamento é para um lado e a execução é para o outro. Mas Jesus não desiste. Vamos continuar tentando. É esse o material humano que a gente tem? Então a gente vai trabalhar com o material humano que a gente tem. Esse é o material humano, vamos trabalhar com o material humano. É o que a gente possui, vamos lidar com o que tem. Eu não vou poder dizer assim, não, estão errando muito, tira, deixa para que as pessoas consigam aprender. Mas e as almas infelizes, os que vão sofrer? Esses vão aprender através da experiência a não assumirem determinados postos, porque muito frequentemente aqueles a quem chamamos de oprimidos, se são conduzidos à condição de substituir os opressores, se tornam opressores daqueles que lhes oprimiram. Então acaba mostrando que existe um mecanismo muito doloroso da lei de causa e efeito. Mas você não pode dizer que a lei de causa e efeito não os atinge. Eles estão bem enrolados com a lei de causa e efeito. Tanto do ponto de vista de país, como os indivíduos particularmente. A lei de causa e efeito atinge a todos nós. E, evidentemente, uma consequência espiritual para todos esses atos coletivos e individuais está armazenada na lei de causa e efeito e vai alcançar cada um na medida que tem que ser, e a nós também, em função da necessidade de progresso que a gente também precisa experimentar.